Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cidadão Global, a plataforma de conteúdo do Valor Econômico e Santander Brasil, que reflete sobre os grandes desafios do nosso tempo. Neste ano, o tema é sustentabilidade. No tópico de hoje, vamos falar de um novo setor de negócios muito promissor para o Brasil, a bioeconomia. E para falar desse assunto, vamos receber um renomado cientista brasileiro, Carlos Nobre. Ele é formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica no Brasil, e doutor em Meteorologia pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Nobre participou de muitos relatórios do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, fez carreira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e atualmente é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. No início deste ano, Carlos Nobre foi reconhecido com o Prêmio Diplomacia Científica da Associação Americana para o Avanço da Ciência por seu trabalho de longo prazo que visa compreender e proteger a biodiversidade e os povos indígenas da Amazônia. Ele é o primeiro brasileiro a receber essa honraria. Antes de começar, gostaria de convidar todos vocês a se inscrever no canal do Santander Brasil no YouTube e ativar as notificações para continuar acompanhando a nossa série de 10 entrevistas. O senhor é um dos cientistas brasileiros mais renomados no Brasil e no exterior no tema das mudanças climáticas. Quais são as mensagens que a ciência está nos dando hoje sobre como o aquecimento global vai transformar o nosso modo de vida nos próximos anos e décadas? As mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, de fato, elas já estão mudando a nossa vida, já estão mudando o planeta. Se nós olharmos a temperatura média do planeta, hoje nós estamos 1,1 graus mais quente do que em 1850, quando se começou a medir, a ter estações meteorológicas e termômetros medindo a temperatura do planeta. 1,1 graus pode não parecer muito, mas é muito. Por exemplo, se a gente lembrar que 20 mil anos atrás, no pico da última glaciação, a temperatura estava 5 graus mais fria, então levou 10 mil anos para o planeta sair da glaciação e chegar nas temperaturas anteriores ao aquecimento global. 10 mil anos para subir 5 graus. E nós já fizemos a temperatura subir 1 grau em 100 anos. Nós estamos numa velocidade 50 vezes maior que o funcionamento natural do planeta. E esse 1,1 graus, ele já está trazendo muitas mudanças. Já está causando uma modificação nas circulações atmosféricas, em que a temperatura da atmosfera mais alta, ela armazena mais vapor d'água e gera tempestades mais severas. Chuvas durante períodos mais curtos e muito mais severas, aumentando muito o número de desastres naturais associados com inundações, com deslizamentos. E, ao mesmo tempo, a mudança da circulação atmosférica está fazendo que as secas aconteçam com mais frequência, com mais intensidade. Nós estamos vendo isso acontecer no Brasil de uma forma muito rápida. E esses fenômenos já são uma realidade que muda a vida. Nós temos impactos muito importantes na produção de alimentos, com esses extremos de ondas de calor e de secas. Nós temos já impactos na saúde humana, nós temos impactos muito grandes nas populações mais vulneráveis. O aquecimento global e esses impactos acabam afetando ainda mais as populações pobres e vulneráveis, aumentando ainda mais a desigualdade. Então, esses já são realidades, as mudanças climáticas já chegaram e estão conosco. O Acordo de Paris, firmado por 195 países em 2015, ele requer uma grande mudança do nosso sistema humano, sistema econômico, sistema de produção de tudo, para que as temperaturas não ultrapassem. Em 2015 se falava 2 graus, hoje nós temos ciência suficiente para não deixar passar de 1,5 graus. Então, nós estamos num momento muito crítico que nós temos que tomar ações urgentes, deviam ter sido tomadas décadas atrás, mas nós não temos mais tempo a perder.
Há vários conceitos para a bioeconomia, por isso eu gostaria de lhe pedir para explicar o que esse termo significa na prática e qual a importância do desenvolvimento da bioeconomia no atual contexto brasileiro. De modo geral, a bioeconomia é uma economia baseada no aproveitamento sustentável dos recursos biológicos do planeta. E ela tem diversas interpretações dependendo de onde nós estejamos. Aqui, nos trópicos, a nossa bioeconomia, que não existe ainda, ela tem que ser uma bioeconomia que mantenha os ecossistemas funcionais. A gente chama bioeconomia de floresta em pé na Amazônia. É uma bioeconomia diferente da europeia, da norte-americana, da japonesa. Aqui ela tem que ser baseada na imensa biodiversidade, um aproveitamento econômico da nossa rica biodiversidade. Concluímos com muita clareza, em inúmeros estudos científicos, que a economia da substituição da floresta por agropecuária, principalmente por pecuária, por pastagens, é uma economia paupérrima, uma economia de baixíssima eficiência. Ela remove a floresta e substitui por um valor econômico muito baixo. A produtividade agropecuária é muito baixa na Amazônia. Então, nós temos que criar uma bioeconomia de floresta em pé de muito mais valor econômico, que beneficie todos os países amazônicos, mas também beneficie as populações amazônicas, que são muito pobres. O modelo de desenvolvimento, desenvolvimentista da Amazônia desde os anos 70, de substituição da floresta, não levou à melhoria das condições de vida. Todos os milhões de imigrantes continuam pobres, com uma raríssima exceção de alguns que dominam esse sistema agropecuário e são de classe alta, mas é uma minoria insignificante perto da população amazônica como um todo. Então, essa bioeconomia de floresta em pé, nós já temos belíssimos exemplos, por exemplo, o açaí. O açaí, que era um produto local até 20 anos, hoje emergência global. O Brasil é o maior produtor, já traz mais de $1 bilhão para a economia da Amazônia por ano, já melhorou muito a vida de mais de 250 mil pessoas na Amazônia, já trouxe até algumas dessas pessoas em processos de pré-industrialização do açaí para a classe média. Então, o potencial, temos a maior biodiversidade. Essa biodiversidade há centenas e milhares de produtos que podem ser utilizados num novo modelo econômico, uma nova bioeconomia de impacto global. Essa nova bioeconomia de floresta em pé tem muito mais valor econômico do que a substituição da floresta. Então, esse é um caminho que nós temos que traçar, porque nós já temos esses bons exemplos do açaí, do cacau, da castanha, que mostram um enorme potencial e mantém a floresta em pé, mantém o funcionamento ecológico da Amazônia, protege a biodiversidade, mantém o equilíbrio climático. Se nós perdermos a Amazônia, é um grande desequilíbrio climático. Se nós perdermos a floresta amazônica, nós vamos emitir 200 a 300 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, tornando praticamente impossível atingir os objetivos do Acordo de Paris. No que consiste o projeto Amazônia 4.0? Como ele pode ser um orientador para novos negócios que unam desenvolvimento econômico, preservação ambiental e impacto positivo para a população dessa região? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar o seguinte: país desenvolvido é país industrializado. O Brasil teve períodos que aumentava ano a ano a industrialização. Há 25 anos, nós estamos nos desindustrializando. A colaboração da indústria brasileira na indústria mundial cai a cada ano. Nós estamos indo numa trajetória terrível, que será um país que só vai produzir produtos primários agropecuários, carne, grãos, minérios, e com pouquíssima agregação de valor através da industrialização. Nós temos que mudar esse cenário para o Brasil como um todo. Nós temos que dar um basta. Não podemos aceitar nos tornarmos um país produtor só de produtos primários. Não há países desenvolvidos que sejam somente produtores de produtos primários. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo. A Amazônia, maior biodiversidade. Mata Atlântica, altíssima biodiversidade.
O Cerrado é a savana tropical com a maior biodiversidade de savanas. E a Caatinga é a estepe savânica de maior biodiversidade. Então, em centenas de milhões de anos, a evolução geológica, hidrológica e biológica nos deu esse presente, a maior biodiversidade em todos os biomas. Então, vamos converter, através da indústria 4.0, essa riqueza biológica em riqueza socioeconômica. E por que Amazônia 4.0? Porque, felizmente e finalmente, as tecnologias modernas elas se tornaram acessíveis, amigáveis, muito baratas e utilizáveis em qualquer lugar do mundo. Portanto, antes, tecnologias eram coisas muito sofisticadas, que exigiam uma capacitação, um treinamento muito especializado, tinha todo um sistema de produção das pessoas que podiam usar essas tecnologias. Hoje, não. Hoje, um jovem com celular ele pode operar até um satélite. Então, essa é uma realidade da indústria 4.0. Então, nós precisamos trazer a indústria 4.0 para a Amazônia e, portanto, indústria 4.0 na Amazônia é totalmente factível. E aí, com as tecnologias modernas que nós estamos lançando essas ideias, esses conceitos para a Amazônia, nós podemos industrializar essa riqueza da biodiversidade. Nós podemos ter indústrias de transformação. Por exemplo, o açaí, ele traz 1 a 1,2 bilhões de dólares para a economia da Amazônia, mas tem pouquíssima industrialização, tem pré-industrialização. Nós podíamos ter um grande nível de industrialização do açaí já lá na Amazônia, já exportando, o Brasil exportando produtos industrializados, e não só os produtos primários. Então, esse é o projeto Amazônia 4.0, uma demonstração que é possível desenvolver bioindústrias em várias escalas. Pode ser em escalas pequenas, em comunidades, pode ser em escalas grandes, em cidades. É como se a gente imaginasse assim, um polo industrial, vários polos industriais verdes. O Brasil tem uma comunidade científica e tecnológica que pode liderar esse processo em relação a todos os países amazônicos e podemos, de fato, criar o que nós chamamos uma economia, uma bioeconomia, para tornar o Brasil a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade. Esse é um caminho que nós desejamos traçar e temos que ter cada vez mais um apoio de todos os setores. Quão urgente deve ser a mudança nos processos de produção na região? Já há efeitos irreversíveis? E quais são as ações imediatas que devem ser tomadas? Um estudo da pesquisadora do INPE, Luciana Gatti, aceito, que vai ser publicado nas próximas semanas na revista Nature, mostra que as florestas ali, norte de Mato Grosso, sul do Pará, já se tornaram fontes de carbono. Elas não estão mais retirando carbono da atmosfera, elas já emitem mais do que absorvem. As espécies do clima úmido amazônico, nessa região do sul da Amazônia, estão morrendo mais rapidamente. Então, nós temos todos esses elementos que mostram que nós estamos realmente ali a um passo de savanização. Se nós passarmos desse ponto, é irreversível. Aí, não menos que 50% da Amazônia virará uma savana muito degradada. Não é um cerrado que é muito rico em biodiversidade e tem muito mais carbono do que essa savana degradada teria. A meta do Brasil de reduzir os desmatamentos da Amazônia, e tem que ser reduzir todos os desmatamentos legais e ilegais, é 2030, das NDCs, né, das metas voluntárias que o Brasil fez no Acordo de Paris. Isso se torna essencial para o Brasil atingir. Fica muito claro que as mudanças climáticas são um tema de interesse de toda a sociedade, de governos, de empresas, os CNPJs e pessoas físicas como eu e você. Gostaria de lhe ouvir, primeiramente, sobre o papel dos empreendedores brasileiros e, na sequência, sobre a atitude individual de cada cidadão no combate às mudanças climáticas. O que cada um de nós pode fazer? A responsabilidade de reduzir o risco das mudanças climáticas é global e é individual.
nós podemos usar o nosso poder democrático de consumidores. Nós podemos e devemos buscar um modo de vida, uma trajetória sustentável. Então, nós temos que olhar, por exemplo, como reduzir a nossa pegada de carbono. Se cada brasileiro exigisse um selo de que aquela carne não veio de área desmatada, nós já seríamos um fator muito forte econômico de redução do desmatamento. As grandes companhias de carne hoje começam a desenvolver sistemas de rastreabilidade para diminuir a carne que induz o desmatamento, que hoje ainda é o maior fator, 90% no primeiro desmatamento da Amazônia, é para fazer uma pastagem para a pecuária. Nós temos que ter também uma visão no setor de energia. O Brasil, ainda bem, já é um país que gera energia com menos emissão de gases de efeito estufa, que tem hidrelétricas também, os reservatórios emitem, mas muito menos do que uma termoelétrica a carvão ou a petróleo. E o mundo inteiro, e a Europa, por exemplo, está indo rapidamente na direção da eletrificação das frotas de veículos. O Brasil, nós estamos muito atrasados nessa eletrificação. Há países como a Inglaterra, o Reino Unido, que não vão permitir mais produção de motores a combustão a partir de 2030, a Alemanha 2032, vários países. Quer dizer, o motor a combustão vai desaparecer dos países desenvolvidos. O presidente Joe Biden já coloca um enorme desafio, que se os Estados Unidos tiverem sucesso nesse desafio, é um caminho para o mundo. Zerar as emissões da queima de combustíveis fósseis para gerar energia até 2035. Reduzir em 50% as emissões até 2030. O Brasil pode assumir esses compromissos. Se nós zerarmos o desmatamento, eu digo zerar o desmatamento e não essa figura de linguagem desmatamento legal e ilegal. Zerarmos o desmatamento até 2030, nós já reduziríamos as emissões brasileiras em cerca de 40%. Se nós caminharmos mais rapidamente para as energias renováveis, eólica, solar, e a eólica está crescendo rapidamente no Brasil, solar menos, mas o potencial do Brasil é gigantesco, nós poderemos, o Brasil, se quiser, ele pode reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030, como os Estados Unidos vai fazer. E também, até 2035, reduzir em 50% as emissões de queima de combustíveis fósseis e partir para uma agricultura, e a ciência agrícola já tem todas as soluções, uma agricultura neutra em carbono, uma agricultura que compensa com a absorção de matéria orgânica no solo, com a agricultura regenerativa, que faz crescer árvores junto da produção agrícola, nós podemos zerar as emissões, agricultura neutra em carbono. Então, o Brasil, se desejar, ele pode realmente entrar nessa trajetória que o mundo precisa. E, fisicamente, assim, da ciência climática, alguém pode perguntar, um leigo pode perguntar, mas por que tanta pressa? Por que não podemos esperar mais? Não podemos esperar melhores tecnologias no futuro, mais baratas? Não, nós não podemos esperar. A mudança climática tem um diferencial de outros grandes problemas universais, por exemplo, a pandemias, é que a ciência médica evoluiu tanto, ciência da saúde, que pela primeira vez 10 vacinas foram desenvolvidas em um ano. E provavelmente a Covid-19 vai se tornar mais uma epidemia como a influenza, a gripe, H1N1, em 2, 3 anos. Não há soluções dessa natureza para as mudanças climáticas, porque o tempo de residência dos gases de efeito estufa na atmosfera é muito longo. Então, todos os gases que nós estamos jogando hoje na atmosfera, como o gás carbônico, eles vão ficar décadas e décadas e décadas. O tempo médio de uma molécula de gás carbônico na atmosfera é 150 anos. Por isso que as mudanças climáticas são um desafio que não pode esperar. Não pode esperar mais nem um ano, mais nem um segundo. Nós temos que atacar agora e realmente chegarmos a 2030, globalmente falando,
com uma redução de 50% das emissões e um mundo neutro de carbono até 2050. O Brasil tem esse enorme desafio, mas o Brasil tem uma vantagem em relação aos outros países que, zerando os desmatamentos e passando por uma agricultura de carbono neutro, nós podemos atingir esses objetivos até muito antes que os outros países. Então, esse é um desafio global e o Brasil até tem uma posição que, se desejar, nós poderíamos ser um dos primeiros países do mundo a ter zero emissões líquidas, zero de gases de efeito estufa. Nós temos que nos convencer que as mudanças climáticas são o maior desafio já enfrentado pela humanidade em 10 mil anos, desde que existe civilização. Porque se nós não tivermos sucesso pleno nas metas do Acordo de Paris, nós podemos chegar no século 22 num planeta inabitável. Isso não é catastrofismo político ou ideológico. Isso a ciência demonstra com toda clareza. Esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou em 10 mil anos, desde que existem civilizações. Então, é muito importante que todos nós tenhamos consciência e que todos trabalhemos conjuntamente e urgentemente para atacar esse grande desafio que a humanidade enfrenta. Carlos Nobre, gostaria novamente de agradecê-lo pela presença. É sempre inspirador ouvir sobre suas contribuições para alavancar a ciência no Brasil e no planeta. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Por favor, deixe seu comentário e sugestões. Obrigada e até a próxima entrevista do projeto Cidadão Global.